Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Sans avoir trouvé des vers destinés au poème pardonné, ne pas s'en aller sans avoir trouvé les anses silencieuses des sentiments heureux. Le temps me rit renaît, mais les amours jamais. Souffrance involontaire et tellement de regrets. Ne pas s'en aller sans savoir qui on est. Papillon somnambule, emporté par la brume, ne pas s'en aller vers l'étoile qui s'éveille sur ces nuits infidèles, attristées de rejet. Le temps me rit renaît, mais les amours jamais. Souffrance involontaire et tellement de regrets. Le temps meurt et renaît, silencieux et secret, sans l'étrange magie d'une ultime nostalgie. Ne pas s'en aller au mystère tourmenté de ces jours sans audace et de murmures fugaces. Ne pas s'en aller, le cœur transpercé vers les esprits errants, étrange chuchotement. Le temps meurt et renaît, mais les amours jamais. Souffrance involontaire et tellement de regrets. Le temps meurt et renaît, mais les amours jamais. Souffrance involontaire et tellement de regrets. Le temps meurt et renaît, silencieux et secret, sans l'étrange magie d'une ultime nostalgie. Bem-vindos a mais uma edição do programa Germano Campos Entrevista aqui na RDP Internacional. Hoje recuamos pouco mais de 40 anos, até à década de 70, onde dois cantores belgas disputavam na altura as atenções e preferências dos portugueses. Henri Sullivan, por um lado, já desaparecido, e Timothy, um cantor e músico que viveu vários anos em Portugal e que acaba de lançar o segundo livro de poesia. Muito bem-vindo, Timothy Hegelstein. Está certo? Certinho. É? Então é melhor não dizer outra vez. Impecável. É melhor não dizer outra vez. Disse uma vez certo. Muito bem-vindo, bienvenue. Muito obrigado. À la chaîne de la Radio-Télévision de Portugal. Como é que veio parar a Portugal? E porquê?
quando nos anos 70? Sim. Então, a primeira coisa foi, a primeira razão foi o sucesso das minhas canções, depois das turnês, e quando eu iniciei a dar a volta a Portugal, eu fiquei apaixonado do país. Ficou surpreendido, na altura, pelas adolescentes portuguesas gostarem tanto de si? Sim, mas não era a razão principal. A razão principal era realmente que eu descobria uma outra maneira de viver, uma outra maneira de ser. Na altura eu não tinha viajado muito. A partir daí comecei a viajar no mundo inteiro, mas nessa altura eu ainda era novo, não conhecia muitos países e fui surpreendido por Portugal, para a maneira de ser das pessoas, que são acolhedoras, é isso? A comida que eu adorei e que eu continuo a adorar. Pois, isso é um problema nosso. Sim, eu tenho que cuidar porque cada vez que eu venho cá eu engordo 2 ou 3 quilos. E depois, é claro, e também há o público muito caloroso quando eu fazia espetáculo. Eu tinha o sucesso na Bélgica na altura e em França também, mas o público era diferente aqui. Era mais quente, havia mais entusiasmo. Era mais latino. É latino, exatamente. E foi lá que eu descobri a minha, como se podia dizer, a minha raiz latina, porque eu tenho uma avó que é da Córcega e nunca tinha reparado que, afinal, eu sou muito mais latino que do norte. E foi preciso vir a Portugal para descobrir isso. Sim. Na altura, estamos a falar há 50 anos, mais ou menos, sim. Como é que era Portugal, na altura, para alguém que vinha da Bélgica? Eu cheguei logo após a Revolução, porque acho que a Revolução teve lugar em abril. 74? 74, e eu cheguei em julho de 76. Era esquisito para mim porque havia ainda algumas traços, não sei como se diz em português essa palavra, traços de restos. Resquícios. Sim, resquícios do antigo regime, porque a população continuava com medo. Eu me lembro de ter sentado numa mesa na Suíça, no Rossio, o antigo restaurante lá, pastelaria, e eu estava a falar francês com o meu produtor, e ao lado havia uma senhora já de idade, que começou a nos falar, vocês são franceses e não sei o quê, mas falava baixo e dizia, cuidado, a gente não pode falar alto, porque... Mais de um ano e qualquer coisa depois da Revolução. Sim, exatamente. A mentalidade era muito esquisita na altura. Sim, na altura era muito esquisita e eu fiquei surpreendido porque eu que vinha de um país onde nunca conhecemos a ditadura, nem o fascismo, eu fiquei surpreendido, mas isto foi-se embora pouco a pouco e hoje em dia não vejo... Já não há sinais, não é? Não sei se mesmo se a juventude de hoje tem ideia do que se passava. Eu acho que não. Eu acho que isso às vezes é um problema. Pois. Nós não sabermos o que é que aconteceu no passado. Exato. O que é que aconteceu na rivalidade para 2 cantores da Bélgica, o Timothy e o Art Sullivan, virem fazer tanto sucesso em Portugal? Olha, para já não sei se o conhecia antes. Sim, era amigo dele? Eu trabalhava com ele, eu estava na mesma casa de produção. Tinham a mesma idade? Sim, ele está um pouco mais velho que eu, mas pouquinho. Ele tinha... Acho que quando ele morreu tinha quase 70 e eu só vou fazer 70 pelo ano. Mas enfim, o que se passou é que eu fui convidado a integrar a editora onde ele estava. A partir daí, o produtor achou que seria bem que eu também fazia espetáculo com ele, a gente se encontrava, havia uma rivalidade, isto não se pode negar, tinha que ser. E, aliás, o meu produtor, que era o mesmo que ele, dizia sempre, este Art Sullivan é a vedeta, e tu, Timothy, és o artista. Qual era a diferença? A diferença é que a vedeta tem que se pôr pela frente, não é muito criador, é mais comercial, o objeto comercial. Não vou desprezar nada do senhor. Mas o que está atrás... Sim. Era o Timothy, era mais criativo? Sim, eu era artista. Aliás, se hoje posso publicar livros de poesia, é porque já na altura eu escrevia poesia.
E mesmo se eles me recusavam as letras que eu escrevia porque dizia que era muito complicado, não faltava do comercial, do aspecto comercial, eu sempre fui assim criativo. E bom, isto foi uma grande diferença entre nós. Depois, sempre fomos amigos porque ele é uma joia de pessoa, muito simpático. Ele nunca me fez nenhum mal e eu também com ele. Só que nós chegamos em Portugal quase os dois juntos e tivemos a sorte de ser os primeiros. Porque, temos que ser honestos, vinha de 2 anos de cantos de revolução na televisão, na rádio. Estavam bastante fartas. E que é que aparece? Os primeiros, 2 meninos lindos, na época eu era bonito. Com quantos anos na altura? 19, 20 e pouco. Muito poucos. Muito pouco. E chegámos, fazemos televisão, as meninas todas ficavam encantadas. Podia ser outro artista que vinha, só que fomos os primeiros, claro. E ele como eu. Conte-me lá a história de quando chegou ao aeroporto de Lisboa, o que é que aconteceu? Então, a editora tinha arranjado uma chegada cheia de gente, cheia de meninas, de fã. Aliás, fui obrigado à polícia para poder sair do aeroporto. O que é sempre bom para a publicidade, é muito bom. Pois, é muito bom. E realmente, eu fiquei... Havia uma promotora que me dizia, como eu estava espantado, ela dizia, mas tu não sabes, tu és aqui, tu és famoso. Eu não sabia, porque o meu produtor não me dizia bem a verdade. Não tinha noção. Não, eu não tinha noção nenhuma. E então fui assim. Eu cheguei no hotel, na altura, no Sheraton, e não se podia sair quase do quarto do hotel, porque havia sempre a menina lá à minha espera. Não podia sair o Timóteo, mas alguém podia entrar? Entrou, às vezes. Às vezes. Bom, podem-se contar essas histórias? É complicado. É complicado, porque eu tenho a família que vai ouvir o programa, claro, exatamente. E algum percebe português, então é melhor ficar discreto. Exatamente. E aliás, era outro tempo. Era outro tempo. E não era casado? Pois, não. Eu estava casado, mas... Já estava casado? Não? Sim. Com a atual mulher? Ou não? Não. Infelizmente, ela faleceu, a minha primeira mulher, mas a atual mulher, há 20 anos que estamos juntos e casamos já há 15 anos, mais ou menos. Qual era o maior sucesso na altura do Timóteo em Portugal? Bom, o primeiro foi Mona Lisa, mas foi depois ultrapassado pela canção Lady Love, que realmente vendi monte de vinil. Estava muito na moda dentro do som da época. Sim. Si un jour je pouvais rencontrer une jeune fille aux grands yeux bleus, aux longs cheveux dorés, je lui prendrais peut-être la main et je lui fredonnerais sans cesse ce merveilleux refrain. Lady Love, my Lady Love, tes grands yeux bleus m'intimident un peu. Lady Love, my Lady Love, tes longs cheveux au vent semblent soyeux. Dans les bois, nous irions tous les deux, et quand la nuit tomberait, on allumerait un grand feu. Les fougères nous serviraient de lit, et je chanterais pour elle le plus beau refrain de ma vie. Lady Love, my Lady Love, tes grands yeux bleus m'intimident un peu. Lady Love, my Lady Love, tes longs cheveux au vent semblent soyeux. En été, sous le soleil brillant, nous irions nous promener dans la nature, main dans la main. Le ciel bleu serait le seul témoin d'un si grand bonheur promis à tant de tendres lendemains. Lady Love, my Lady Love, tes grands yeux bleus m'intimident
Mas também fiz uma canção, gravei uma canção que era prevista para o Arthur Levan, que se chamava C'est la vie, c'est joli. E a canção, por que eu gravei essa canção? Isto é uma anedota que vai ser incrível a contar, porque eu penso que nunca contei em nenhum lado, só em Portugal, na Bélgica sim, é que eu entro em estúdio no mesmo tempo que o Art e ele está a tentar gravar essa canção, C'est la vie, c'est joli. E ele não consegue. Há qualquer coisa que não dá, e então o produtor, eu estava na cabina à espera e a ouvir a canção, e a ouvir, e eu percebi, e eu cantava a canção dentro da cabina. O produtor disse, olha, tu conheces a canção, agora vais tu gravar. E eu gravei a canção, fiz a terça, a quinta, a sétima, fiz todas as vozes, todas, e editamos em Portugal primeiro. E esta canção, em poucos dias, vendeu 200 mil discos. Vinil. Sim, discos, o que na altura era disco, é mais que disco de ouro. Sim, mais que disco de ouro. E então o produtor diz, o que é que nós perdemos? Põe o Arthur Levan novamente a cantar, com as minhas vozes, porque são quase todas minhas vozes, põe ele a cantar a canção, edita o disco, para a distribuição do meu, e o Arthur Levan vende 300 e tal mil, que eu podia ter vendido, mas enfim. Isso é um bocadinho triste. É triste, mas bom, hoje em dia já não. Na altura eu fiquei um pouco magoado, mas depois houve o tal sucesso da Lady Love que acabou por compensar. Que compensou, e o resto. E claro que isto foi talvez o primeiro passo da minha separação da editora, porque eu senti que uma pessoa não pode crescer à sombra de outra pessoa. Un soir d'hiver, dehors il neige, mais l'amour nous protège. C'est un soir d'hiver, j'oublie déjà le passé dans tes bras. Et je dis c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es jolie, vivons ces bons moments. Joli car on a le temps, tu en ris, tu es jolie, nous ne sommes plus des enfants. C'est un soir d'hiver, mais dans nos yeux, c'est l'été, le ciel bleu. C'est un soir d'hiver, je veux te dire mes secrets, mes désirs. Et je dis c'est la vie, c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es jolie, vivons ces beaux moments. Et je dis c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es jolie, nous ne sommes plus des enfants. C'est un soir d'hiver. Autour de nous, le silence est si doux. C'est un soir d'hiver. Au petit jour, nous aurons fait l'amour. Et je dis, c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es jolie, vivons ces bons moments. Et je dis, c'est la vie et c'est joli de te voir tout en blanc. C'est la vie et c'est joli car on a le temps. Tu en ris, tu es jolie, nous ne sommes plus des enfants.
Mas depois houve o tal sucesso da Lady Love Que acabou por compensar. que compensou e o resto. E claro que isto foi talvez o primeiro passo da minha separação da editora, porque eu senti que uma pessoa não pode crescer à sombra de outra pessoa. Eu saí Ele de era lá. a verdadeira sombra. Eu- Para a expansão da carreira do Sim, Timóteo. eu penso que sim. Não é culpa dele, era culpa do produtor. O produtor, por razões íntimas entre eles, protegia mais ele que eu. O que, bom, eu posso compreender. Só que eu devia seguir o meu caminho e eu queria mais liberdade, o que só ganhei muito mais tarde, a liberdade. E esteve cá em Portugal quanto tempo? Eu estive cá 6 anos mesmo a viver. Logo a seguir, esteve cá... De 79 a 86. portanto, ainda depois regressou à Bélgica. Sim, eu vinha, eu ia, eu fazia Vinha turnê. espetáculos. Até que, enfim, em 79, quis ficar cá e fiquei cá. Portanto, há 40 anos. E porquê que queria ficar cá e ficou cá 6 anos? Para já, a minha carreira na Bélgica, especialmente em França, estava a perder muito interesse. Eu já não... Isto vai rapidamente. Hein? No meio da variedade, ou então você fica até o fim, ou então isto é só golpe de 3, 4 anos. Não, nem todos podem ser Charles Aznavour. Exatamente. Já Aznavour, então... Ficou até aos 90 Como anos. diz um amigo meu, Aznavour é um Ferrari e eu sou um VW. O Volkswagen. Não, Não, é cada um no seu estilo. Pois. E então a carreira em França já estava a baixar muito e então o que eu fiz? Eu tinha muito sucesso aqui, escolhi de ficar cá e aliás era agradável porque o público era tão bom, tão simpático comigo, não me faltava trabalho, andei do norte ao sul, de todo o lado, eu conheço Portugal inteiro. Bom, por que eu ia ficar na Bélgica? Que memórias é que tem desse tempo? Lisboa é minha cidade de coração. Eu andava em Lisboa dias e dias, quando não havia espetáculo dentro de Lisboa, para conhecer a cidade. Eu adorava o espírito, a alma do Fernando Pessoa, que eu descobri nessa altura. E eu guardo ainda hoje essa lembrança de essa Portugal, essa Lisboa. E ainda também eu morava no Largo do Carmo, ou lá na Baixa. Que foi um dos símbolos da Revolução? Sim, símbolo à frente da quartel. GNR. E ao lado era uma casa onde viveu o Fernando Pessoa. Isto tudo ficava assim na minha cabeça. E hoje, eu cheguei domingo e dei um passeio novamente em Lisboa e reconheci a minha Lisboa antiga porque não há turista. É pena, mas senti mesmo novamente essa Lisboa que eu gostava de descobrir a passear. Portanto, há 40 anos havia, obviamente, muito menos turistas do que há hoje. Sim, muito menos. E neste momento também há poucos turistas por causa da pandemia. Da pandemia. Então, fiquei contente uma vez regressar a ver a minha Lisboa. Exatamente. Porquê que regressou depois à Bélgica? Tive um problema de saúde. Em 85. Em 85. Tive um problema de saúde gravíssimo, que eu fui tratar lá, que não se podia tratar, infelizmente, na altura aqui. E logo a seguir fui convidado a integrar uma editora como diretor artístico. E eu achei a experiência importante, porque, como eu sempre digo, eu não tenho só uma pele, tenho várias peles. E eu integrei e iniciei uma carreira de produtor. E, aliás, produzi muitas coisas e muitos artistas portugueses. E 7 álbuns com o Sidónio Pereira, que é o guitarrista, chegou a ser meu amigo, e fizemos 7 álbuns que eu produzi e divulguei no estrangeiro. Então descobriu o fado também. Sim, o fado... Não conhecia de todo. Ou tinha alguma ideia? Tinha alguma ideia por causa da Malha, que era famoso, mas quando eu cheguei cá em Portugal, logo fui apanhado pelo espírito do fado. E o que é que o seduz no fado? Não sei explicar. É qualquer coisa que toca no coração, toca na alma, e autenticidade também, o que
para mim, na Bélgica não tem uma música específica própria ao país. Só folclore de carnaval, essas coisas, mas os espanhóis têm o flamenco, outros países têm isso, os americanos têm o folk e os portugueses têm o fado. E o fado é uma identidade, uma autenticidade também de um carácter de uma nação. E isto me tocou muito. Mas o Timóteo não sabia falar português. Não, nada, nenhuma palavra. Como é que para nós, até para nós que falamos com tantos erros ortográficos e de verbos, e o Timóteo é espetacular, não dá um erro. Sim. Não dá. A sério. Foi muito difícil aprender a nossa língua. Não, nada. Para mim, logo, quando eu estive cá no princípio, eu morava na casa de um senhor amigo que me convidaram a ficar, em vez de ir no hotel, disseram, olha, ficas aqui em Queluz. Fica cá em casa, a minha filha foi para o Brasil, casou-se, tu podes ficar aqui, que era o senhor Carlos Fernandes, que era sócio de uma grande loja na época que já não existe, que era os 17, e Rua Garrett, e era uma pessoa espetacular e me convidou a ficar em casa, mas como eu trabalhava às vezes muito tarde, eu me levantava tarde, ele já estava no trabalho, e havia a mulher dele, e a mulher me dizia, olha, isso é queijo, isto é leite, isto é não sei o quê, e eu, pouco a pouco, aprendi a falar com essa senhora que me ensinou as primeiras palavras e pouco a pouco achei... Foi desenvolvendo. Pois, comprei livro também para ver, livros de poesia, para ver, e quando eu não sabia, claro, dicionário, e pouco a pouco, e foi fácil para mim, achei muito fácil. E conseguiu descobrir alguma coisa da nossa história, por exemplo? Sim, também da história. E às vezes eu conto a pessoas coisas que eles não sabem. Por exemplo, em Portugal. Henrique o Navigador, de onde ele veio? Você sabe? Não sei. É de Viseu. É de Viseu. E não é de Sagres. Não. E há pessoas que não sabem disso. Da história eu sei. Não, mas acho muito bem. Teve algum sucesso na altura junto dos portugueses que estavam na Bélgica? Sim, muito, imenso. Aliás, não só na Bélgica, em vários países. Em França, por exemplo? Em França, eu já cantei em vários países para português, que é normal. Menos com os portugueses, com os artistas portugueses, mas fiz muito espetáculo também. E em França, então, várias cidades. E hoje ainda canta? Não. Só dedico-me à pintura e à poesia. Este é o segundo livro. Sim. Porquê é que deixou de cantar? Deixei cantar porque durante toda a minha carreira havia sempre uma etiqueta, um label, uma editora, um produtor a me impor coisas e que eu não gostava. Eu queria ter a minha própria coisa. O que é que eu fiz? Eu, quando ganhei a liberdade toda, eu disse, olha, eu vou agora fazer a minha, entre partes, obra-prima. Eu entrei em estúdio com a Orquestra Sinfónica de Macedónia, fiz um duplo álbum, no qual, número 1, são temas que eu gosto muito, francês de Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, grande nome, 13 temas, e do outro lado, do outro disco, 3 temas meus, mas à minha maneira, como eu gosto de fazer. E com orquestra. E com a Orquestra Sinfónica, e música dos melhores, foi um trabalho muito, muito grande, e eu acho que eu não posso fazer melhor hoje em dia. Já não posso fazer melhor. E foi o último disco? Foi o último. Em que ano? Foi há 2 anos. Foi editado há 2 anos, até aqui, em Portugal. Se chama La Tranquille Exil, ou Intranquil Exílio. E é um duplo álbum. E eu tenho um orgulho grande desse trabalho, porque letras são mesmo... Já é o premisso do meu livro de poesia. Pintura aparece lá, é um cofre, parece um livro, e realmente também tive sucesso em França e na Bélgica com este disco, que foi incrível porque... Não poderia ser o renascimento novamente da carreira? Não. Ou não pensou nisso? Não penso. Eu penso que em termos de canção já passou. Eu continuo a fazer música pela televisão, porque eu trabalho com
eu trabalho para um amigo meu que é produtor de televisão e eu faço música, mas eu me sinto tão bem na escritura, tão bem na pintura e na poesia que já não tenho o mesmo entusiasmo pela música. Eu gosto da música, mas o meu entusiasmo hoje é escrever poesia e pintar telas, e isto é o meu caminho. Me poursuit. Mona Lisa, ton sourire est si doux et je rêve de tes lèvres. Mona Lisa, tu étais trop belle, belle, timide et rebelle, belle quand je rêvais de t'embrasser. Tu étais trop belle, belle, timide et rebelle, belle, et je ne peux pas t'oublier. Ton sourire me poursuit dans la nuit. Mona Lisa, tu étais trop belle, belle, timide et rebelle, belle, je voudrais tant te retrouver. E chega uma altura, quando uma pessoa aproxima-se dos 70 anos... É isso que eu ia perguntar. A idade teve muito a ver com Pois, isso. tem muito a ver... Com essa mudança de rumo. Pois, deve haver, não é só a única razão, mas tem a ver o facto que eu pus na minha cabeça, olha, agora a música, a canção, acabou. Não ficou triste? Fiquei triste no princípio, porque é uma mudança muito grande, mas pouco a pouco, como eu ganhei tanto entusiasmo a escrever e como as críticas dos meus livros são tão boas, eu disse, agora substituímos, vale mais acabar com uma coisa boa, bem feita em cima e recomeçar outra coisa e acabou. E cada um tem a sua época. Eu tenho um filho que tem o pseudônimo Nelka, é o rapper, tem 18 anos, faz rap, e quando eu ouço a música dele, eu não sou um grande apreciador de rap, mas eu vejo as letras dele, 18 anos, eu penso que
essa malta nova é uma geração privilegiada em termos de criação. Não é fácil fazer rap. Não é fácil. E ele está a escrever, e eu acho que é normal que eu deixe o meu lugar, e tu trabalhas agora, és tu. Ele já descobriu o pai cantor, o pai adolescente. Sim. E goza e brinca ou não? Não, e ele é muito admirativo da minha carreira, está sempre orgulhoso quando se fala de mim num sítio qualquer, porque de vez em quando aparecem artigos na empresa, ou então há pouco tempo houve uma cadeia de televisão belga chamada RTL que por causa do Covid não tinha mais programa e foram buscar um programa chamado Disconem, desde que a gente gosta, era o top televisão da época. De que ano? Penso que era 90 e pouco, 92. E estava lá. E eu estava lá com uma canção chamada Ma plus belle histoire, minha mais bonita história, e passou novamente, os programas todos passaram novamente, e então ele ficou, e eu estava mais... Não conhecia. Não, essa canção ele não conhecia. E eu estava mais magra, eu estava mais fino, assim. Tinha essa idade que a gente não tem medo de nada. Claro, exatamente. Alguma vez cantou com ele? Não, ainda não. Mas eu lhe dei letras que ele transformou e que ele arranjou, e ainda não fizemos nada junto. Eu penso que eu vou esperar que ele me pede, porque não vou me impor, eu quero que ele faça isso de... Ele não percebe nada de português, foi não? Pouquinho. Sim. Porquê? Não tem pena que, estando o Timóteo dividido entre a língua portuguesa e a língua francesa, não gostaria que o filho falasse um bocadinho mais a nossa língua? Sim, eu queria. Ele está a estudar espanhol na escola, no liceu, e... Não é bem a mesma coisa, mas é parecido. É parecido e... algumas coisas, claro. Bom, ele é dessa geração, como aqui, inglês, ele fala inglês perfeitamente. Aliás, eu estive com ele há pouco tempo na Holanda e na Inglaterra, e no hotel eu falo inglês, mas ele fala melhor. E nos hotéis eu disse, olha, desarrasca, és tu que vais falar. E ele falou e tratou de tudo. Vai à frente. Vai à frente, com 17 anos, achei bem. Ele é independente, ele ainda está em casa do... Está em casa. Eu espero que vai ficar muito tempo. Isso é a portuguesa. Sim, eu sei. Isso não é nada belga. Eu sou como uma mãe portuguesa. Uma galinha, não é? Uma galinha. Agora, é claro, a gente tem que se preparar. Qualquer dia ele vai-se embora, vai estudar, pelo ano vai entrar na faculdade em Montpellier. Montpellier fica a 70 km da minha casa. Sim, porque vive nesta altura, como disse, no sul de França. Sim, no sul. Porquê que optou sair da Bélgica para ir para a França? Para já, isto é uma história, eu vou tentar contar rapidamente. Sofri de um erro medical, uma erro medical. Sim, um erro. Há mais de 15 anos, detectaram-me um tumor no cérebro. Numa análise, numa IRM, que é uma radiografia. E o médico disse, olha, você isto está mal, é um ovo de pomba, parece, você tem 2 meses, 3 meses, bom, vamos operar, depois quimioterapia, enfim, tudo. Só que era um erro. E eles fizeram como se diz, um diagnóstico, em vez de ver que era um abscesso. Um abscesso? Sinusoidal. Sim. Tratado. Exatamente. Foram logo para o pior dos diagnósticos. Pois, exatamente. E quando eu tenho que entrar no bloco operatório, o homem diz, mas você tem uma constipação? Eu disse, sim, eu tinha apanhado uma constipação, e ele diz, a gente não pode operar assim, porque você arrisca uma doença mais... Eu disse, pior que eu tenho, não, vai. Você regressa na IRM, fazer a radiografia. Fazer uma segunda. E vamos ver como isto funciona, senão... E foi nessa segunda que foi detectada? E na segunda, em vez de durar 20 minutos, durava 40 minutos, e eles já não encontravam o tumor.
E eu entrei lá dentro, é uma coisa incrível, e eu disse, olha, se Deus já existe, faz que eu saia daqui sem nada. E eu saio de lá sem nada. Mas também tinha entrado sem nada. Sim, mas eu não sabia. Claro, nem eles. Nem os médicos. Depois eles me contaram o que se passou e não sei o quê. Bom, a partir daí eu disse, olha, eu vou-me embora desse país. E Isto foi na Bélgica. Foi na Bélgica. E eu fui no sul da França comprar uma casa num sítio que é muito parecido com o Alentejo. Entre Nîmes e Alès é uma zona muito parecida com o Alentejo. Então foi por causa de uma constipação que sobreviveu. Sim. E então fui lá, vi uma casa espetacular que eu gostava, comprei a casa, eu disse, bom, a partir daqui, durante 2 anos só ia lá de férias e tudo, e depois de 2 anos eu radiquei-me em França. E eu não sou arrependido porque o clima é como aqui. Não tenho a mesma comida, infelizmente. Mas eu pego em receita portuguesa e transformo. E faz lá. Quando é que nasceu o primeiro livro de poesia, Águas Silenciosas? Foi há já quase 2 anos, em versão francesa, que eu fui editado em Paris e eu mandei esse livro à minha amiga Ana Paula, que ela começou, no princípio da brincadeira, a traduzir. E depois achamos que seria interessante ver se há a possibilidade de editar o livro em versão bilíngue. Então fomos à procura do editor e encontramos Manuel Fonseca, da Guerra e Paz, que estava entusiasmado, e editamos, e como tudo correu bem, o segundo livro que já estava em preparação, que é este, Linguagens Impossíveis, eu fiz a mesma coisa, com a mesma tradutora, com a mesma editora. Só em França o livro saiu nas edições de Panthéon, em Paris, que é uma edição mais prestigiosa que a primeira que me ajudou a iniciar, a segunda a me fazer conhecer do público francês. E foi assim. E já estou a trabalhar no terceiro livro. Porquê Linguagens Impossíveis? Porquê o título deste livro? Há várias razões, mas uma das razões é o facto ligado com a música, que eu não podia, quando eu apresentava uma música, uma canção, eu tinha já poema mais ou menos calibrados como esse. Que não eram aceitos. Que não era aceito. Era uma linguagem impossível. E estava recusado, dizia, o produtor, eu me lembro, dizia, isto são letras complicado, profundo, tu não vais ter uma coisa, sucesso. O amor, pois, e tal, uma coisa mais... Eu sofri muito. A língua francesa, as canções francesas, são também conhecidas pela profundidade das suas letras. Sim. Algumas delas, claro, não é? Algumas, e aliás, há autor espetacular, só que eu estava numa equipa de variedade mais comercial, e eles não percebem nada de poesia, de coisa mais profunda. E eles diziam, tu és um artista, bom, mas tem que fazer como o Arthur Sullivan, tem que ser uma vedeta. E por isso tu tens que cantar coisa mais acessível, porque o teu público não é um público intelectual. E eu disse, não, mas Mas entre o intelectual e o burro ainda vai alguma diferença. Sim, exatamente. Aliás, a senhora que traduziu meus livros é uma pessoa muito culta e muito inteligente, e era já apreciadora das minhas canções, e ela diz que sentia, aliás, se você leu o prefácio que ela escreveu, ela sentia que havia qualquer coisa no princípio. E nas minhas letras, mesmo as letras mais comerciais, o que já para mim é um prazer de ler essa prefácio. E porquê que não pega em algumas destas letras e não as transforma também em músicas e passamos a ter um novo Jorge Moustaki ou Brassens? Olha, no livro anterior há letras que... Ou o Charles Dumont, por exemplo. Não é? O Charles Dumont, muito bom. No livro anterior há letras que foram
utilizado no meu álbum, no último álbum. Nesse duplo gravado na Macedónia. É por isso que eu digo que eu tenho uma hora desse trabalho, porque eu acho o trabalho de qualidade como eu queria. Portanto, já pode apresentar um espetáculo de pelo menos de uma hora. Sim, se eu queria, sim, mas não vou fazer isso. Agora, isto aqui é mais destinado a outras pessoas. Se há outros artistas que estão interessados a pegar nas minhas letras, com muito orgulho, com muito prazer, eu aceito, claro. Mas eu, talvez um dia, para brincar, fazer uma música sobre uma... Mas não tenho, neste momento, o espírito a isso. E convidar o filho a gravar em dueto. Sim. Por que não? Em rap. Claro, exato. Por que não? Por que não? Eu gostei particularmente desta poesia, Quando as Memórias se Apagam. Portanto, agora, vai buscar os óculos. Sim, é melhor. Já, isto a menos que saiba de cor, não sabe? Não sei de cor. Já não tenho a memória... Olha, pois é, quando as memórias se apagam. Amanhã vou fazer um programa de televisão e eu fui obrigado a estudar as letras de uma canção, porque como eu faço tudo em direto, ao vivo, eu não devo enganar. Já não tenho essa memória que eu tinha. Dès que les souvenirs s'estompent, sim. Quando as memórias se apagam. Você quer que eu leia? Por favor. Quando as memórias se apagam, envelhecer, morrer na noite nua. Furtivamente o coração assombra-se, cadenciado, desconhecida, loucuras. Eu vou repetir, cadenciado, desconhecidas loucuras. Chega tumulto inconsoláveis e o infinito acaricia os olhos. Subtileza indetectável. Murmúrio estranho e misteriosos. Que mistérios supremos são esses? Essas energia metafísica, utopia involuntárias de certezas aforísticas. Quando as memórias se apagam, levanta-se tempestuosos os ventos, os rumores eternos enchem-se de sentinelas dos dias felizes. Isso é autobiográfico ou não? Tudo é quase autobiográfico. A poesia, acho, é uma maneira de curar algumas feridas que temos entre nós, de explorar também o que se passa dentro de nós, em vez de ir todos os dias ou todas as semanas ao psiquiatra sentar-se no... É mais fácil e é mais criativo. E realmente ajuda uma pessoa a apagar as feridas da vida que nós temos todos, da infância, do amor, de várias coisas. Ajuda, por exemplo, a escrever isso. E eu fiquei em paz com gente que me fizeram mal. Fiquei em paz, não continuo, não os vejo, mas fiquei, já não tinha essa raiva, já não tinha esse rancor. É uma espécie de expiação. Sim. De coisas do passado que estavam guardadas. Pois, exatamente. Isto me ajudou muito, a poesia, a ir buscar essas coisas todas, e me sinto hoje em dia 1000 vezes melhor de ter escrito essas poesias e de continuar, aliás, porque estou neste momento, eu encontrei o equilíbrio que eu não tinha. Por si próprio? Sim, foi assim. Foi uma surpresa? Eu sempre, quando eu estava zangado com uma pessoa ou que alguém me fazia mal, eu escrevia a ela uma letra, não vou dizer as palavras, mas não sei o quê. Pode dizer em francês. Em francês é igual. E eu escrevia, eu dizia tudo o que eu tinha no coração, e eu ia mandar pelo correio, e depois eu lia, já disse tudo, fez pomba, lixo. E eu me sentia melhor. E então, a poesia foi assim. Mais eu escrevia, mais saía as coisas próprias, mesmo sentimento que temos por pessoas, que às vezes a gente não pode dizer. Pela poesia podemos utilizar as palavras para curar uma certa forma de, como dizer isso, de frustração. E estas poesias saem à primeira ou vão sendo apuradas ao longo dos dias? Há duas maneiras. Às vezes saem,
a primeira, e depois tem que se trabalhar as palavras certinhas e tudo. Ou então, durante o dia, eu tenho ideia, eu tenho um papel, eu ponho isto, ou eu ouvo uma pessoa dizer uma palavra que eu gosto, porque a palavra é como a música, é uma nota de música, uma palavra. Você ouve o som da palavra. Aliás, peço só desculpa de interromper, há quem tenha dito que as melhores notas de poesia foram escritas com notas de música. As melhores poesias foram escritas com notas de música. Pois, eu imagino, e eu concordo com essa definição. E então, eu ouço uma palavra, eu escrevo num papel e eu guardo o papel. E mais tarde, quando eu estou num clima de ambiente, que é muito importante para mim, para escrever à vontade, eu começo a trabalhar a partir dessa palavra. E porque a palavra suscitou qualquer coisa em mim. Automaticamente eu utilizo e às vezes eu fico surpreendido do que sai. Do que escreve mesmo. Exato. Há uma terceira... É uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. mais ou menos. O que eu faço também, uma terceira via, não é a linha verde, é uma terceira via interior que eu ponho música, em geral é o fim de semana. Quando está tudo calmo, eu ponho música de fundo, em geral é Dulce Ponte, Ana Moura, Marisa, são as três cantoras, especialmente Dulce Ponte, que eu ponho em fundo sonoro. E quem é a terceira? Marisa, Ana Moura e Dulce Ponte. Dulce Ponte, especialmente Dulce Ponte. E eu escrevo com esse ambiente atrás de mim e isto é espetacular. Muitos temas foram escritos com a voz de Dulce Ponte, ou de Ana Moura, ou de Marisa. O melhor é fazer chegar-lhe talvez um destes poemas. Quem sabe? Pois, não sei se você reparou, mas está lá... A Dulce. Há essa magia mesmo que lhe renuncie, que me leva e que triunfa, Dulce que canta e me transporta num fado que lhe extorqui. Dedicado a Dulce Pontes. Sim. Ela já sabe disto? Não, eu penso que não. Eu conheci o irmão dela, eu ouvi Dulce várias vezes, porque ele morava no Montijo, como o Sidónio Pereira. Mas eu penso que ele deixou Lisboa, eu não sei se eu consigo ter o... Mas é melhor pedir à Guerra e Paz para lhe fazer chegar o livro. Pois, ok. Isso é... Timóteo, gostei muito de o ter aqui, eu adorei muito. Agora só uma última questão, e não podemos fugir a ela, que é a história da Covid. Como é que tem passado este tempo de pandemia que está a atingir o mundo inteiro? Pois. Olha, no princípio, como eu moro numa zona, ainda hoje essa zona onde eu estou é muito verde, não há muito problema, eu fiquei um pouco, como explicar, felizmente eu tenho uma grande propriedade, perdida assim, não vejo vizinho, não tenho nada, e o confinamento que nós tivemos, 2 meses e tal, para mim não custou nada. Eu fiquei surpreendido que meu filho, que tem 17 anos, também não ficou atingido e ele entrou a estudar pela internet e fazia rap e música, fez o segundo álbum dele durante a quarentena. Sim. A minha mulher era mais complicado porque ela é uma pessoa que gosta de mais ativa. Ela só podia sair para fazer as compras, mas eu, para mim, fui muito privilegiado com tanta gente. O que me tocava é de ver as pessoas e de conhecer pessoas amigas minhas fechadas num apartamento com o calor, porque já havia calor lá no sul da França, e a sofrer dessa pandemia, sem falar das pessoas que morreram. Nós tivemos um cunhado, eu tive um cunhado que com 53 anos que foi atingido e morreu. Estava na Bélgica, eu estava em França, nem podemos ir nas funerais, não se podia nada. Agora, hoje em dia, eu vejo o rigor aqui em Portugal, como eu vi também em Espanha, eu fiquei surpreendido da qualidade do rigor. Porque em França, e talvez é por causa da zona verde, no princípio não havia nenhum caso, mas chegaram os turistas quando abriram tudo de Paris, do norte da França, e agora há um pouco mais... E trouxeram, há um pouco mais caso, mas não há disciplina em França.
por exemplo, o povo francês é um revolucionário de nascimento. E ele, quando não havia máscara, estava a fazer revolução para receber os máscaras. Uma vez que chegaram os máscaras, já não quero expor, faz revolução para não... Bom, é isso. São os internos insatisfeitos. Exatamente. São linguagens impossíveis que nós não conseguimos entender. Timothy, merci beaucoup. Merci também. Pour votre amitié pour Portugal et pour la culture portugaise. Oui. E agora espero que um terceiro livro que está previsto para... Não sei, próximo ano, fim do próximo ano, já estou bem adiantado. Sim, já está. Então, se voltar cá, com muito gosto. Traga outra. Já tem título ou não? Neste momento se chama L'Echo des Jours, o eco dos dias, porque eu estou a escrever, por exemplo, iniciei em setembro do ano passado, 18 de setembro, passou a escrever isso. 22 escrevi isso e assim pouco a pouco. Neste momento o título é L'Echo des Jours e o eco dos dias. Depois, quando sair, logo se verá se for fiel ou não. Poxa. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Gosto das manhãs frias nos montes do Alentejo. As vinhas, os ciprestes, ocupo tudo o que eu vejo. E os cravos tão lindos, cantados mil vezes, que mudo tanto a vida dos portugueses. Gosto das manhãs quentes de Grândola Morena, ao passar para a fonte Maria Madalena. Foi aqui que cantou Zeca Afonso mil vezes, para do medo livrar os portugueses. Gosto de ver ao sol pôr a cor vermelha do céu, embalando as casas brancas, cobrindo-as com o seu véu. E a luta contra o poder de forças hostis mil vezes, que fizeram revoltar os portugueses. Gosto das manhãs frias nos montes do Alentejo. As vinhas, os ciprestes ocupam tudo o que vejo. E os cravos tão lindos, cantados mil vezes, que mudo tanto a vida dos portugueses.